Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de física, na qual hoje daremos início ao estudo do eletromagnetismo. Inicialmente, gostaria de pedir perdão a vocês pelo acontecimento de ontem, o problema com o áudio, né? E por isso estou regravando essa aula. Além disso, gostaria de salientar que, apesar do nome, né, dessa área do conhecimento parecer uma coisa assim extremamente distante e abstrata da nossa realidade, não se preocupem, aos poucos a gente vai pegando a base desse conhecimento e aplicando nos nossos exercícios, e não é uma coisa impossível, tá bom? Fiquem calmos, ainda mais hoje, a aula é bem introdutória, então não desistam, sabe? Só pelo termo. Continuem firme que vai valer a pena. Então, eu trouxe aqui alguns nomes, né, que contribuíram para essa área do conhecimento. Eu não vou enrolar muito vocês aqui falando. Eu só trouxe esses dois, o Oersted e o Faraday, porque a gente vai ter aulas futuras, né, falando sobre geradores elétricos e a lei de Faraday. Por isso que eu trouxe eles aqui, que contribuíram além de outras pessoas, né. E aí, aplicações do cotidiano, né, desse conhecimento seriam, então, funcionamento de telefones, micro-ondas, motores, antenas, e todos esses recursos, né, que provavelmente se hoje não existisse, o mundo ia ser muito, muito diferente, porque somos bem dependentes de tudo isso. Então, pensando no termo, né, eletromagnetismo, a gente já tem uma noção de elétrica, eletrostática, eletrodinâmica, né, e o magnetismo. De onde veio isso? Desde a antiguidade grega, eles descobriram, né, um material que tinha propriedades interessantes. No caso, ficou chamado de eu esqueci agora o termo, me perdoem. Mas, então, esse material, ele era capaz de atrair ou repelir outro material, né, da mesma natureza, ou atrair outros ferros, materiais magnéticos, e ficou o nome como ímã. Sendo que hoje, sabe-se que existem tanto os ímãs naturais, né, aqueles, por exemplo, que está no ímã da geladeira da casa de vocês, como também os artificiais. Um exemplo seria o eletroímã, né? A gente consegue criar um ímã através de corrente elétrica, mas isso vai ficar um pouquinho mais pra frente. Ou então, eu não sei se vocês já fizeram isso, um processo de imantação, que vocês pegam um ímã, né? Atritam em algum material, normalmente uma agulha, e depois disso, essa agulha começa a atuar como se fosse um ímã, ou seja, ela consegue atrair outras agulhas. Então, esse seria um exemplo de um ímã artificial, né? Essa agulha que foi imantada. E aí, dentre as propriedades desse material, né, a gente tem a polaridade. Como assim? Todo ímã vai ter um polo norte ou sul, norte e sul. Sendo que esses dois polos, eles nunca vão existir só um único polo. Nunca vai ser um ímã só com polo norte, entende? Sempre vai ter um sul e um norte, mesmo que a gente for dividindo esse material, cortando, fragmentando infinitas vezes. Não precisa fragmentar bem na metadezinha desse material. Se a gente fizer até na diagonal, a extremidade que estava mais pro lado sul, né, desse ímã, o sul dele, vai continuar sendo o sul, e a extremidade que estava mais ao norte continua sendo o norte, né, como dá pra ver aqui nessa imagem abaixo. Além disso, há a propriedade que o norte vai atrair o sul, assim como o sul atrai o norte, e as polaridades iguais se repelem. Bom, como que vai agir nessa propriedade magnética, essa questão de atração, repulsão desses outros materiais? Isso dá para fazer um paralelo com a eletrostática, né? Lembrem de campo elétrico? Que, pensando agora no campo elétrico, tá? Diante da presença de uma carga num meio, ela cria uma influência. E aí, se a gente tiver uma carga positiva, né? O campo elétrico vai estar saindo, como se fosse feixezinhos, um raiozinho de sol, né? Vários raiozinhos de sol em todas as direções. E aí, por exemplo, se tiver uma carguinha negativa, vai ser atraída. Lembra disso? Campo elétrico. Agora, pensando em campo magnético, a ideia é bem próxima. A presença desse ímã, ele vai criar uma influência nesse meio. E aí, essa influência, essa tendência, né,
ou vai atrair ou vai repelir o outro material, né? Que pode ser um ímã, pode ser um material metálico, enfim. E como que vai ser essa região de influência? A gente representa essa região de influência através de linhas, né, de campo magnético. Então, se no campo elétrico a gente usava as linhas, né, de campo elétrico, aqui a ideia é a mesma. Só que, ao invés de ser como um raiozinho de sol, percebam que essas linhas de campo magnético, elas saem do norte e chegam no sul. Saem do norte e chegam no sul. Se a gente for pensar, né, chegou no sul, e aí? É como se aqui dentro do ímã continuasse, então a gente fechasse um círculo, entendem? Sai do norte, chega no sul, passa aqui dentro, sai do norte, chega no sul. E aí, essa daqui que tá, essa linha, que tá bem na metade, pensando no sentido horizontal desse material, ela tende a ir ao infinito, né? Percebam que vai aumentando cada vez mais essa curvatura. E vai chegar uma hora que bem na metadezinha vai pro reto, fica reto, e aí continua fazendo esse círculo e fechando. E um outro detalhe, né? Perceba que quanto mais linhas, né? A gente tem uma concentração assim bem grande de linhas, maior vai ser a intensidade magnética, né? Se a gente colocar um ímã, ele vai ser muito mais atraído se tiver um lugar onde tem muito mais linhas do que um lugar onde tem as linhas mais afastadas umas das outras. Nessa imagem aqui, a gente tem um ímã, né? Normalmente em cima de uma folha de papel. E aí o que acontece? Joga limalha de ferro e essa limalha, a partir do momento que a gente coloca o ímã, ela se organiza de tal forma que fica em cima dessas linhas de campo magnético. Percebam as linhas mesmo, sabe? Estão meio circulares, estão saindo do norte, chegando no sul. Claro que quando a gente olha só essa imagem, né, é muito complicado pensar, nossa, tá saindo do norte. Não parece que tá tudo igual, né? Mas a gente sabe que elas saem do norte e chegam no sul. Vamos lá, então. Então, o campo magnético vai ser a nossa grandeza vetorial. Ou seja, tem intensidade, direção e sentido. A intensidade a gente vai aprender a calcular na próxima aula. Por quê? Porque dependendo da situação, vai ser uma maneira diferente de calcular isso. Então, ficaria muito extenso se colocasse nessa aula, entendem? Mas pensando em uma grandeza vetorial, ainda tem a direção e o sentido, né, dessa grandeza. E qual que vai ser a direção e o sentido? Meu Deus. Na minha cidade tem muita arara, gente, desculpa. Tá, concentra. Tá saindo no norte, chega no sul. Aqui tá bem ruim de chegar, né, porque só tem essa aqui que tá fechada, uma única que tá fechada, os outros estão bem abertos. Mas pra gente saber, esse vetor, campo magnético, ele vai sempre seguir as linhas de campo magnético. E aí percebo que em cada ponto dessa linha é como se o vetor tivesse em uma direção e um sentido. Pra gente saber, uma maneira é colocar a bússola, né? Por que a bússola? A bússola é um material, é um dispositivo que também tem um ímã. Lembra que o ímã vai ser um outro ímã e aí vai estar tendo outra ação e repulsão. E aí, por ter essas linhas de campo magnético aqui, esse campo magnético, essa influência, percebam que o norte, que onde está apontando, né, o vermelhinho da bússola, vai ser a mesma direção e sentido que vai estar apontando o vetor que vai estar em cima dessa linhazinha do campo magnético. Então, percebam que aqui, né, vamos pegar essa aqui, tá bem aqui na horizontal. Se a gente pegar um ponto e falar, nossa, qual que é o valor não, qual que é a direção e o sentido do campo magnético nesse ponto? Se a gente colocar a bússola nesse ponto, a nossa seta, né, da bússola, a nossa seta, no caso a norte, ela vai estar apontando na mesma direção e sentido. Nesse caso aqui, tá apontando para
Tá na horizontal apontando para a esquerda. Já aqui, né, nesse outro ponto desse plano aqui, nesse outro ponto, onde tá essa bússola mais aqui em cima, se a gente perguntar, nossa, qual que é o campo magnético nesse ponto? Intensidade a gente vai aprender a calcular, né? E aí a direção e sentido vai ser o mesmo que onde essa bússola vai estar apontando. Bom, no caso, quando a gente for falar sobre a intensidade, né, do campo magnético, a gente não vai calcular para um ímã desse jeito. Ah, tem um ímã, aquele tipo cozinha, vou conseguir calcular. Não, não vai ser desse tipo. Até porque essa não é a ideia que é trazida para vocês no ensino, no conhecimento do ensino médio, né? A gente vai aprender a calcular então a intensidade quando tiver no fio, na espira ou no solenoide, a intensidade do campo magnético. Como assim? Deixa essa curiosidade para as próximas aulas. Então, se a gente for pensar na bússola, né, que foi um equipamento que contribuiu, né, para toda a evolução, para navegação e para a gente chegar onde nós estamos hoje, na bússola a gente tem um ímã, certo? Se esse ímã da bússola ele se move, né, conforme a gente vai mudando de direção, né, ou pro norte, sul, essas coisas, qual que é o campo magnético que está influenciando esse ímã da bússola? Entende? Porque o ímã, né, material, né, ele cria um campo magnético, onde outros materiais, que pode ser outros ímãs ou ferros ou enfim, vão ser influenciados pela criação desse campo magnético, correto? Agora pensa na bússola. A bússola, independente de onde você estiver na face da Terra, ela vai estar ali movendo a agulha, né? E você pensa, pô, de onde vem esse campo magnético que faz que essa agulhazinha que está na minha bússola se mova independente de onde eu estiver nessa face da Terra? Ou seja, esse campo magnético tem que ser enorme, né? De onde vem assim, para onde, como assim, né? Então, acontece que esse planeta que a gente vive, ele funciona como um grande ímã. Como assim, né? É um ímãzão que nem esse daqui que tá representado? Não. Eu não sei se vocês já viram, provavelmente já viram, lá no começo da geografia, né? Quando vocês falam assim, ah, aqui é crosta, aqui é sei lá o quê. E aí vocês perceberam que a gente não é... O planeta Terra, né? Ele não é totalmente sólido, né? Na parte mais central, no núcleo, é como se fosse um grande magma que fica se movimentando por conta das trocas de calor, e aí tem constantes movimentos, né? A gente tem as placas geográficas, por isso que a gente tem terremotos, essas coisas e tudo, né? Enfim. E aí, por conta desses movimentos, diferente movimento entre crosta, magma, e tem vários materiais ferrosos, né? Não sei se vocês lembram, tem ferro, tem sei lá o quê. Isso acaba criando como se fosse um enorme ímã, faz a Terra virar um grande ímã. E aí, olha que interessante, né? Por conta da humanidade, a gente definiu que essa parte aqui é o nosso sul geográfico e essa parte aqui é o nosso norte geográfico, né? Então, se a gente pega uma bússola, o nortezinho da bússola vai estar apontando para o nosso norte geográfico e para o sul. E o sul da bússola vai estar apontando para o sul da Terra, certo? Então, se a gente for pensar em dois ímãs, o norte repele o norte e o sul repele o sul, certo? Então quer dizer que aqui em cima, onde é o norte geográfico, não é o norte magnético da Terra. Porque não faria sentido, né? A agulha ia ficar meio despirocada. Porque o norte repele o norte. E o sul repele o sul. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que o norte geográfico, aquele que a gente definiu na geografia ao longo das sociedades que foram se criando, esse norte geográfico corresponde ao sul magnético da Terra.
se corresponde ao sul magnético da Terra, o nortezinho da nossa bússola sempre vai apontar para esse sul magnético. E o contrário acontece aqui embaixo. Então, onde ficou definido como sul geográfico, vai corresponder com o norte magnético. Algumas questões vão trazer desse jeito, né? Já outras, elas podem ser mais chatinhas e falar sobre essa diferença, né, de 11 graus que existe. Não é no mesmo ponto onde está o norte geográfico que vai ser o sul magnético. Na verdade, tem essa inclinaçãozinha, tá bom? Mas é só um detalhe que às vezes pode aparecer ou não. E aí, a gente consegue ir para os exercícios de hoje. Tá, vamos lá. Deixa eu beber só um pouco de água. Sobre as propriedades do campo magnético, assinale a alternativa falsa. Falsa, hein? As linhas de indução magnética emergem do polo norte magnético. E adentram o polo sul magnético? Sim. Nossa, uma coisa que me ensinaram na época que eu tava no cursinho é pensar no descobrimento do Brasil, né? Eles saem lá da região norte geográfica e vêm pro sul. Assim, só pra vocês não... Se vocês criarem essas analogias, fica um pouco mais fácil de lembrar depois. Enfim, B. As linhas de indução magnética são sempre abertas? Não, a gente viu que a maioria, né, quase todas são fechadas. Só aquele que tá bem na metadezinha, né? Então, essa é falsa. Então, errada é a B, mas vamos continuar lendo. A concentração de linhas de indução magnética está relacionada com a intensidade do campo magnético da região? Sim, quanto mais linhas, né? Quanto maior a concentração dessas linhas, maior vai ser a intensidade desse campo magnético. Ou seja, lá a região de influência desse campo magnético vai ser muito mais forte. E D. Não é possível separar em nenhuma ocasião os polos norte e sul magnéticos. Não é possível separar. Não sei se vocês gostam, mas tem uma série que chama Big Bang Theory, em que um dos personagens ele tenta achar qual parte do polo, um ponto na Terra onde vai ter só um polo, né, magnético. Eu não assisti o negócio inteiro, eu não sei o que acontece, mas o que acontece até então, que se sabe, é que sempre vai ter o polo norte e sul magnético. A gente não vai separar isso. Próximo exercício. Então ficou a alternativa B. Sobre o campo magnético terrestre, assinale a alternativa falsa de novo. Gente, quando tiver falso, assinala, faz um círculo, sabe? Porque na hora do vestibular, a gente tá com tanta pressa, né? Que enfim. O polo norte magnético encontra-se no polo sul geográfico da Terra? Tem aquela ressalva dos 11 graus, mas até então vamos deixar assim, vamos considerar meio certo. B. O polo sul magnético encontra-se no polo norte geográfico da Terra. Percebam que não é a mesma coisa, né? Mas se a gente falar que a A tá certa, a B também tem que estar certa. Se a gente falasse que a A tá errada, a B teria que estar errada, entende? Então vamos considerar as duas como certas. Porque apesar daqueles 11 graus de diferença, é como se realmente a ideia é que eles estão invertidos, né? Invertidos. C. O campo magnético terrestre é mais fraco na região dos polos? Então, na região dos polos é onde vai estar lá o polo sul e o norte magnético, né? Que é onde chegam as linhas do campo magnético. Ou seja, estão chegando, são várias, estão concentradas. Então, é mais forte, não mais fraco. A alternativa falsa é a C, então. Mas vamos continuar lendo. D. O campo magnético terrestre é mais intenso na região dos polos? Sim, está chegando várias linhas. E o campo magnético terrestre surge por causa da diferença na velocidade de rotação do núcleo e da crosta terrestre? Sim. Então, a gente fica com a alternativa C nessa última questão. Bom, por hoje era isso, pessoal. Percebam que para essa introdução ao eletromagnetismo, a gente conversou muito mais sobre essa parte de magnetismo do que de elétron, né? A partir das próximas aulas, a gente vai perceber como que esses dois conhecimentos, eles são indissociáveis, sabe?
um influencia no outro. Não dá para pensar só na elétrica sem pensar no magnetismo. Na verdade, está muito, muito casadinho essas duas matérias. Matérias não, né? Esses dois conhecimentos. E um vai influenciar no outro. Então é por isso que a gente vai aprender a calcular a intensidade desse nosso campo magnético quando a gente estiver falando de fios retilíneos, de espiras ou solenoides, né? Nas quais vão estar passando corrente elétrica. Então, diante da presença de corrente elétrica, vai ser então criado um campo magnético. Pronto, revelei. Spoiler, tô nem aí. Mas essa é a ideia, entendem? É uma coisa bem tranquila e tem muita, 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 muita aplicabilidade no nosso dia a dia, tá? Só para trazer um exemplo, quando a gente pensa em hidrelétrica, né? Ou até uma termoelétrica, que são nossas usinas para a gente ter energia. Você já se imaginou sem energia? Complicado. Às vezes a gente consegue até fazer um retiro, mas complicado, né? Então, o funcionamento disso, várias coisas, o princípio disso, tá baseado nesse conhecimento. Então, assim, inútil não é, entendem? E eu espero que esse conhecimento, assim, do dia a dia, né, instigue um pouco mais a vocês a entenderem. A ideia é realmente entender, não é tão complicado assim, tá bom, pessoal? Mais uma vez, peço desculpas pelo acontecimento de ontem e até a próxima. Muito obrigada.